Uma megatendência é uma transformação simultânea de vários aspectos. É muito ligada ao futuro. Por conta disso, é considerada uma mudança social, tecnológica e econômica, de forma que seja inovadora e que impacta a vida cotidiana de todos. Ou seja, a megatendência, ela guia e domina todos os aspectos do futuro, transformando, inovando e criando inovações para qualquer coisa. Se eu pudesse caracterizar uma megatendência, eu diria que é uma transformação global e também um impacto, que é o impacto dela na vida das pessoas, das nossas vidas. Visando isso, o grupo relacionou a megatendência à sustentabilidade, criando assim um projeto da árvore artificial. A sustentabilidade, ela é um termo usado para definir as ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, isso sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, usando recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. Seguindo esses parâmetros, a humanidade pode garantir o desenvolvimento sustentável. Entretanto, essa teoria muitas das vezes não acontece. Por conta disso, resolvemos relacionar ambos com a nossa megatendência. É preciso analisar o futuro a partir de várias perspectivas, como, por exemplo, tudo que consumimos, fazemos e executamos. Isso tudo não virá causar certo desequilíbrio a ponto de serem necessárias novas medidas sustentáveis para combater as consequências da própria sustentabilidade? Os passos para o futuro que nós acreditamos, nós do grupo e defendemos, são passos de consciência, responsabilidade, afeto e principalmente de entusiasmo por um futuro melhor. É esse o sentimento que nós do grupo escolhemos a megatendência da árvore artificiais. Compartilharemos em nossa apresentação agora um pouquinho das nossas ideias e como a árvore artificial é um trabalho especial, pois ela traz de forma presente a sustentabilidade e como ela é útil para o nosso futuro. A pergunta do nosso projeto foi: como maximizar os benefícios das árvores artificiais? Árvores artificiais são projetos que buscam combater o efeito estufa, reduzindo a poluição do ar atmosférico, filtrando e convertendo o CO2 em oxigênio ou armazenando-o para comercialização. Essas árvores são projetadas para captar o carbono de forma mais rápida do que as árvores naturais e em locais com grandes centros de emissões, como em centros urbanos e rodovias. Para falar das principais ideias do grupo para a implementação das árvores artificiais, a gente pode citar primeiramente uma membrana seletiva, onde atualmente o modelo que se tem de árvore artificial utiliza um fluido localizado na parte onde o ar atmosférico passa, para então separar uma parte do dióxido de carbono e comprimi-lo para virar CO2 líquido. A ideia de uma membrana seletiva, como uma folha artificial ou semi-artificial, ou ainda uma feita a partir do grafeno, seria para aumentar a captação e tentar não deixá-lo apenas na forma líquida, a qual não tem muito reaproveitamento viável na atualidade. Outra ideia foi a adaptação, onde foi pensado dois modelos, um para cidades, o qual é mais compacto, com um design um pouco mais sofisticado para ser colocado em praças, parques ou mesmo em prédios, e o segundo, uma estrutura um pouco mais grotesca, com capacidade maior de armazenamento para o CO2, posicionando-os ao longo da estrada. Ainda falando de principais ideias, a gente também pensou no aproveitamento da energia de solo, onde pela intenção de colocá-las em constante presença de veículos automotores, que são os mais poluentes e emissores de CO2, tais veículos produzem vibrações no solo provenientes da velocidade que trafegam e da força que a massa desses veículos exerce sobre o pavimento. Essas vibrações podem ser usadas para transformar a energia mecânica em energia elétrica. Como principais dificuldades para a implementação dessas árvores artificiais, a gente tem a questão da captura e separação do CO2, onde atualmente, mesmo depois de muitos estudos, não há nenhuma maneira comprovada como melhor ou mais eficiente na captura e na separação total de CO2. Tem também a questão do armazenamento, já que com o funcionamento e comercialização das árvores, teria-se a necessidade de armazenar e encontrar no destino para todo esse CO2 retirado, visto também que o volume retirado é superior à demanda para os usos possíveis nos dias de hoje.
Outra questão, não mais importante, seria o custo, já que para a implementação dessas árvores artificiais é necessário um custo alto, porém quando vinculado com sustentabilidade e futuro, torna-se extremamente necessário. As árvores que seriam destinadas a rodovias teriam um porte maior e dentro delas haveria uma membrana seletiva na qual seria realizado a captação do CO2 proveniente de automóveis e caminhões, pois o setor de transporte é o que mais contribui para o lançamento desse gás na atmosfera, seguido por indústrias que saem dos centros urbanos para se instalarem no interior das cidades. A distribuição ao longo de rodovias é intencional, pois como estas são de grande extensão, melhora a área de distribuição das árvores e, consequentemente, resulta em uma maior quantidade de captação de CO2. Em centros urbanos, a árvore seria adaptada de maneira que o material da membrana seletiva seria transformado em folhas de modo a recobrir edifícios residenciais e comerciais, melhorando a estética desses locais e contribuindo com a redução de poluição, o que afeta diretamente na melhora de qualidade de vida e estabilidade do clima, uma vez que o gás CO2 é o principal vilão do efeito estufa. Estima-se que a adesão a esse tipo de tecnologia por empresas e construtoras seria alta, pois, com o perfil do consumidor que está mudando, este seria um diferencial das empresas, reafirmando seu compromisso e responsabilidade ambiental para com a sociedade. Os pensamentos filosóficos que o grupo optou são pensamento categórico, razão e experiência elementar. No pensamento categórico, as consequências não são tudo o que deve se preocupar, dando ênfase na ética e direitos inegociáveis. Nosso grupo observou o raciocínio categórico, onde todos os processos envolvidos importam e todas as partes são trabalhadas em cada uma das etapas para um melhor aproveitamento do objetivo final, sendo a vida o nosso pensamento, o nosso legado, um direito inegociável. A razão é a capacidade de dar-se conta do real segundo a totalidade de seus fatores, isto é, pensar sobre as coisas para além das aparências. No decorrer do trabalho, não foi só pensar e discutir o objetivo final, mas sim todos os aspectos envolvidos para chegar a ele. Observa-se também o uso da razão ao desenvolver e aprimorar um projeto que visa o bem-estar em comum da sociedade. Na experiência elementar, consiste em um conjunto de exigências que servem de critério de avaliação de tudo o que fazemos ou encontramos, sendo critérios de felicidade, verdade, beleza, justiça. Esse bem-estar, esse que individualmente está ligado à experiência elementar, que cada indivíduo carrega dentro de si. Nosso grupo optou por não aceitar que a poluição se torne predominante ou até mesmo que não haja solução. Nosso legado está em priorizar a vida e o bem-estar do corpo social. Considerações finais. O nosso grupo entende que as perspectivas para o futuro é que a concentração de CO2, se nenhum pesquisador ou empresa ou indústria pensar sobre esse conceito e não trabalhar sobre ele, pode ser que a concentração de CO2 aumente muito mais do que acontece atualmente. E nesse sentido, a gente entende que isso pode prejudicar a vida de todos os seres vivos. Por isso, a ideia das árvores artificiais, ela é sim realista. E o nosso projeto, ele visa trazer o direito à vida. E o direito à vida nós sabemos que ele é inegociável. Nós queremos trazer a vida para as pessoas. Nós queremos trazer o bem-estar para as pessoas. E nós entendemos desse sentido que o projeto ele é otimista, porque ele é uma solução para a diminuição do efeito estufa, garantindo qualidade de vida melhor no futuro. Embora os custos de implantação eles sejam realmente caros de início, nós entendemos que o retorno ele é viável e nós entendemos que essa árvore artificial ela pode salvar vidas, ela pode salvar gerações e por meio de conceitos filosóficos nós entendemos que a vida importa.